Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, né? Deus sabe de todas as coisas. Já senti a presença do Senhor, irmãos, aqui nessa noite. Como a palavra do Senhor fala, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E nós vemos que muitas vezes, irmãos, não precisamos de muita coisa, não precisamos de uma multidão gigantesca para estar sentindo a presença grande do Senhor, né? Deus, ele se faz presente aonde estiver um coração de adorador. Deus, ele manifesta a sua presença e estamos aqui no culto abençoado. Quero aqui convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Esses dias eu preguei em Eclesiastes capítulo 3 em apenas um versículo, né? No versículo 1. Citando até no versículo 8. Deus, ele tem aqui uma palavra, uma reflexão para as nossas vidas. E eu creio que Deus vai falar, irmãos. Vai falar dos nossos corações até no versículo 8. Eclesiastes 3, 1 ao 8. Estamos nesse período aí de férias, onde muitos adolescentes, muitos jovens estão aí também aproveitando nessas férias, e é bênção de Deus, porque como a palavra de Deus vai falar aqui, há tempo para todas as coisas. Há tempo para fazer a obra, há tempo também de estar com a família, ter um refrigério, há tempo também, né, irmãos, de adorar. Adorar a Deus, aliás, nós adoramos, temos que adorar em todo o tempo, mas toda ocasião Deus tem um propósito nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Os irmãos podem se sentar nessa noite. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. E essa palavra foi escrita pelo sábio Salomão. Segundo a Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio que já pisou sobre essa terra. Ele poderia lhe pedir qualquer coisa para Deus e ele resolveu pedir sabedoria. Sabedoria para guiar o povo, sabedoria para direcionar o povo. E além de sabedoria, Deus também deu riqueza para ele. Porque assim, irmãos, quando nós fazemos uma oração, nós pedimos algo para Deus segundo a vontade de Deus, ele acrescenta até aquilo que nós muitas vezes nem pedimos. Porque o Deus é o Deus que multiplica nas nossas vidas. E Salomão, o que eu acho interessante na vida de Salomão, é que nós podemos dizer que ele teve duas visões. Ele teve uma visão do alto, uma visão celestial. Ele teve uma visão acima dos céus e teve uma visão também abaixo dos céus. Muitas vezes ele fala, né, debaixo do sol. Tudo aquilo que eu comecei a contemplar, tudo aquilo que eu comecei a meditar debaixo do sol. O que significa isso, essa questão debaixo do sol ou debaixo dos céus, né? Significa que ele estava falando da visão terrena, da visão dessa terra, uma visão que nós temos aqui que é uma visão limitada. Então veja, irmãos, a visão do alto, visão acima dos céus, e a visão abaixo dos céus, a visão debaixo do sol. Essa visão que todos nós temos também é a maneira que nós enxergamos o mundo, é uma cosmovisão, mas essa visão, como eu disse, é uma visão limitada. Não é uma visão ampla que nós podemos ter quando Deus nos dá uma revelação. Quando Deus nos dá uma revelação, uma direção, é uma visão ampla, é uma visão que nós nunca poderíamos alcançar na nossa própria inteligência humana. É uma visão que nós nunca poderíamos alcançar com os nossos próprios olhares humanos. Tem coisas, irmãos, que nós enxergamos que somente Deus é capaz de nos fazer enxergar. Mas tem coisas também que nós contemplamos com os nossos próprios olhos. Então Salomão, quando ele fez essa reflexão aqui,
essa reflexão sempre falou comigo. E aqui ele começa dizendo o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então veja aqui que ele está tendo uma visão terrena da situação, das coisas, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Salomão, ele teve a visão espiritual, a visão que Deus deu para ele, a visão que vem do alto, mas teve essa visão terrena também. Mas ele, no final de tudo, quando chega lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, ele chega a uma conclusão. E ele diz: de tudo que foi dito, de tudo aqui que eu escrevi, de tudo que eu meditei, de tudo que eu passei para vocês, inspirado pelo Espírito Santo, mas também usando a minha sabedoria, a conclusão é só uma: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Porque Deus vai trazer à luz todas as coisas. Todas as nossas obras Deus vai trazer à luz. As coisas boas e as coisas más também. Então a conclusão de tudo, tendo a visão de Deus e tendo a nossa visão terrena também, a conclusão é essa, irmãos. É isso que nós temos que fazer, é neste ponto que nós temos que chegar. Temer a Deus e guardar todos os mandamentos dele, porque foi para isso que nós fomos criados por ele. E quando a palavra diz aqui, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Muitas vezes nós temos os nossos propósitos também nessa terra. Mas os nossos propósitos, aquilo que muitas vezes nós temos vontade, desejo de fazer, até um sonho que nós temos nas nossas vidas, tem que estar alinhado na vontade de Deus. Porque senão, irmãos, vai ser vaidade, vai ser coisa passageira. Porque o que significa vaidade? Às vezes nós associamos vaidade apenas à questão da aparência, apenas da questão de se vestir bem, aparentar bem, mas vaidade, biblicamente falando, tem outro sentido também. Vaidade significa aquilo que é passageiro, aquilo que não vai durar eternamente, aquilo que vai passar. Isso também é vaidade. Salomão muitas vezes falou isso também. Isso é vaidade. Salomão, ele teve de tudo, irmãos. Ele teve tudo do bom e do melhor. E ele disse que chegou um momento que essa visão que ele tinha do alto começou a ficar limitada. Porque ele começou a observar tudo só na visão humana, na visão do homem. E ele falou: eu edifiquei para mim palácios, eu construí para mim jardins, eu participei de festas, eu tive muitas mulheres. E ali ele começou a ver que nada fazia sentido se ele não tivesse debaixo do propósito de Deus. Você pode ter os melhores sonhos, as melhores vontades, os melhores desejos nessa vida, mas se esses sonhos e essa vontade que você tiver não estiver debaixo do propósito de Deus, é tudo em vão, é tudo vaidade. Você pode querer ter a melhor casa, você pode querer ter o melhor carro, você pode querer ter as melhores roupas, você pode querer ter os melhores amigos, você pode querer fazer sucesso, ser famoso, mas tudo isso, se não estiver debaixo do propósito de Deus, é tudo em vão. E Salomão, ele continua dizendo aqui no versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando nós estamos, irmãos, na direção de Deus, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, Deus é que determina nas nossas vidas. Ele determinou o tempo da gente nascer, nós não nascemos por acaso, nós não somos um acidente da natureza, né? Nós não nascemos de uma gravidez indesejada, não. Nós nascemos por causa de um propósito de Deus. E o que acontece, irmãos? Quando nós nascemos debaixo do propósito de Deus, Ele vai guiar os nossos passos até quando Ele nos tirar dessa terra também. A Bíblia fala que é Deus que dá a vida, mas é Ele que tira a vida também. Só que tem um detalhe interessante para nós entendermos também, irmãos. Quando nós não estamos debaixo da proteção de Deus, a nossa vida nessa terra, o nosso tempo de vida, ele pode ser diminuído nessa terra. Porque, biblicamente falando, a Bíblia fala, né? Fala ali para os filhos. Filhos, honre os seus pais, para quê? Para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Então, se tem como nossos dias prolongarem nessa terra, nós podemos dizer que o nosso dia também pode ser diminuído nessa terra, se nós não estivermos debaixo da proteção de Deus. Quantos jovens não perdem a vida?
Quantos jovens que não estão vivendo aí debaixo de uma desobediência e é morto aí numa esquina, é morto aí num bar, no boteco, morre muitas vezes muito jovem. Eu já tive vários livramentos na minha vida quando eu era jovem. Hoje em dia eu tenho certeza, irmãos, que eu só não morri porque Deus ele tinha um propósito na minha vida e Ele sabia que um dia eu ia chegar e um dia eu ia obedecer esse propósito. Um dia eu ia aceitar essa vontade dEle na minha vida. Então Ele foi me dando livramentos. Mas Deus ele é onisciente. Ele sabe que se a pessoa nunca vai ali aceitar o propósito, aceitar a Jesus, aceitar a vontade de Deus, Deus ele sabe, irmãos, que pode chegar um momento que essa pessoa pode até mesmo perder a vida sem escolher viver o propósito de Deus. Isso é muito triste, porque se a pessoa perder a vida sem escolher viver o propósito de Deus, a pessoa também, consequentemente, irmãos, vai perder o plano de salvação que Deus tem para a vida daquela pessoa. Porque eu tenho uma maneira de entender. Não tem como a gente receber a salvação se a gente não aceitar o propósito. Eu entendo assim, irmãos. Não tem como a gente receber a salvação se a gente não aceitar o propósito. Sabe por quê? Porque Deus nos salvou para um propósito. Então, se nós não aceitamos o propósito, consequentemente, nós não vamos aceitar também o quê? A salvação. Porque senão seria muito fácil. Senhor, eu quero a salvação, mas não quero o propósito. Eu quero a salvação, mas não quero fazer a sua vontade. Eu quero a salvação, mas aquilo que o Senhor escreveu para mim, eu não quero viver, só quero a salvação. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, aí nós o chamamos de Senhor. Mas Jesus só é Senhor, Jesus só é Salvador, nós chamamos ele de Senhor, né, e chamamos de Salvador também. Mas Jesus, ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Não adianta eu querer ter Jesus só como Senhor, mas não querer ter Jesus só como Salvador, mas não querer ter Ele como Senhor na minha vida. Porque Jesus ele falou, por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, para aceitar a salvação, temos que aceitar também o propósito, irmãos, nas nossas vidas. E aqui continua dizendo, ó, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Como eu falei, se nós estivermos na vontade de Deus, nós só vamos morrer quando Ele der uma autorização para nós sairmos dessa terra. Mas se nós não estivermos debaixo dessa proteção, essa morte também pode ser antecipada. E aqui continua dizendo, ó, e tempo de arrancar, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Sabe o que eu entendo com isso? Sempre eu tive várias revelações nessa passagem aqui. Sabe o que eu entendo com isso? Que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou? É porque há tempo de plantar e tempo também de colher o que se plantou. Só que muitas vezes nós plantamos coisas erradas nas nossas vidas. Não é verdade? Eu passei muitos anos da minha vida plantando coisas erradas. Plantando discórdia, plantando coisas ruins deste mundo aí, né? Plantando muitas vezes brigas, contendas, plantando muitas vezes decepção no coração da minha mãe, plantando muitas vezes tristeza no coração da minha família, pelas atitudes que eu tinha. Plantei muitas vezes coisas erradas e estava colhendo coisas ruins. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma chance. Deus ele fala, até mesmo quando você planta uma coisa errada, há tempo de você arrancar o que se plantou. Muitas vezes, irmãos, a plantação que nós fizemos não foi uma plantação boa, não foi árvores frutíferas. Muitas vezes nós plantamos espinhos, muitas vezes nós plantamos abrolhos na nossa própria vida. Só que Deus nos dá uma oportunidade de arrancar o que se plantou e começar uma nova plantação, uma nova semeadura. Foi isso que eu fiz na minha vida, foi isso que a minha família fez na vida deles também. É isso que você fez na sua vida. Talvez quando você estava afastado do Senhor, você estava plantando coisas erradas, coisas ruins. Mas aí Deus te deu tempo de você arrancar o que se plantou e começar a plantar coisas certas. Eu creio que hoje em dia nós começamos a plantar, irmãos. Plantar coisas boas, plantar coisas certas, coisas que agradam ao Senhor. E no momento certo nós vamos estar colhendo também. Muitos de nós já estamos colhendo. Outros ainda não estão colhendo, mas vão colher também. Eu estava conversando com minha filha, estava conversando com o levita jesuíno também, né? Porque eu vejo o tanto que eles têm se esforçado para estudar, para trabalhar.
trazer esse ensinamento para o restante dos jovens também, né? Os jovens dessa igreja, eles estudam, os jovens dessa igreja, eles fazem a obra do Senhor, ou seja, eles estão no período de plantação. Jesuína, a Suzana, eu vejo aqui, né? Estuda, trabalha, vem para a igreja também, os jovens fazem os cursos dele, estudam, vem para a igreja também fazer a obra. E eu falei para a Suzana e falei para o Jesuína, olha, o tempo de plantação não é o tempo fácil, não. O tempo de plantação é difícil. Você imagina você plantando uma roça. Plantar uma roça é difícil, né, irmãos? Tem que ralar, tem que suar, muitas vezes é no sol, muitas vezes dá calo nas mãos, às vezes você não come direito, vai dormir cansado, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, vai dormir cansado muitas vezes, no outro dia já tem que começar a plantar de novo. Mas e na hora da colheita, irmãos? Na hora da colheita é que é a hora da alegria. E muitas vezes eu vejo os jovens orando para Deus abrir uma porta, né, para eles ter mais descanso, para o serviço não ficar tão cansativo, para os estudos acabarem logo, para eles terem mais descanso. Eu falo, olha, pode ter certeza, na hora que vocês estiverem colhendo, vocês vão ver que tudo valeu a pena. A hora da plantação é difícil, mas a hora da colheita é maravilhosa, irmãos. Eu digo isso porque eu já estou com meus 47 anos e eu vivi isso na minha vida também. Até quando eu não estava na presença do Senhor, eu já trabalhei muito. Desde meus 15, 16 anos que eu trabalho muito, irmão. Sempre acordando cedo para trabalhar. Meus primeiros empregos não foram fáceis. Minha plantação no começo não foi fácil, foi muito rala. Mas hoje em dia eu posso dizer, irmãos, hoje em dia eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Já estou com meus 29 anos aí de carteira assinada, né? Trabalhando para o Senhor. Fora o tempo que eu trabalhei sem ter minha carteira assinada. Mas hoje em dia muitos olham para mim e falam, nossa, mas o serviço do pastor é bom. Eu queria ter um serviço desse. Eu falei, mas não me viu no começo de tudo. No começo, no meu primeiro emprego. No começo, quando eu trabalhava de ajudante de pintor, não viu isso. Que era o tempo que eu ralei bastante. Então, vou te dizer, há tempo de você plantar, há tempo de você colher. Mesmo se você plantar errado, Deus te dá a chance de arrancar e começar uma nova colheita, irmãos. Então, não desista de plantar. Não desista que você vai colher no tempo certo. Aqui também diz, há tempo de chorar, estou pulando aqui, né? Há tempo de matar e tempo de curar. O que eu posso trazer para a igreja com essa parte aqui da palavra do Senhor? Tempo de matar e tempo de curar. Muitas vezes, com as nossas atitudes erradas, nós levamos muitas vezes morte, né? Para onde nós vamos. Às vezes nós matamos com palavras, às vezes nós matamos com atitudes. E quando nós estamos afastados do Senhor, nós não temos muita sabedoria. Às vezes nós magoamos as pessoas com aquilo que nós falamos ou com aquilo que nós fazemos. Então a Bíblia aqui está falando, há tempo de matar, mas há tempo também de curar. Esse tempo de matar, esse tempo de maltratar os outros, esse tempo de machucar os outros, irmãos, já acabou nas nossas vidas. Agora nós estamos no tempo de curar, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Às vezes é muito triste, irmãos, mesmo estando na igreja, nós vemos muitas vezes tantas brigas na igreja, né? Brigas, calúnias, fofocas, mentiras, difamações, palavras contrárias, palavras de maldições. E a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na palavra, está na língua. Nossa língua, ela serve tanto para levar vida, mas também para levar morte. Somos nós que decidimos. E às vezes tem faltado sabedoria para os cristãos nessa questão. Às vezes no lugar do cristão levar a cura, está levando a morte. Muitas vezes uma palavra de desânimo, às vezes uma palavra de maldição, às vezes uma palavra que machuca. Aí Deus está falando, há tempo de matar, mas há tempo também de curar. Hoje em dia nós temos que ser usados para levar cura. Às vezes ministérios são destruídos por causa de contendas, por causa de brigas, por causa de divisões. Às vezes casamentos são destruídos porque o esposo está levando palavra de morte. Às vezes a esposa está levando palavra de morte. Às vezes a relação entre o pai e o filho são destruídos porque por palavra de morte também. Hoje eu estava meditando nisso, eu pensei, nossa, acho que uma das coisas mais tristes que pode existir no mundo
é quando o relacionamento entre um pai e o filho é quebrado. Já pensou o que é isso? O relacionamento entre pai e filho ser quebrado? O pai não falar com o filho, ou o filho não querer falar com o pai. Acho que é uma das coisas mais tristes. Ou então a mãe, né? A mãe não falar com o filho, ou o filho não falar com a mãe. É uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Então o tempo de matar nas nossas vidas já passou. Agora é o tempo de curar. Aqui continua dizendo também, há tempo de derrubar e tempo de construir. Como eu falei muitas vezes, nós construímos muitas coisas na nossa vida, na nossa trajetória, mas às vezes nós construímos coisas erradas. E quando nós construímos coisas erradas, aí Deus nos dá a oportunidade para quê? Para derrubar. Tem casa que você chega numa casa assim, ó, e você quer reformar a casa, tem hora que você pode, né, reformar, puxar uma paredinha ali, fazer uma pinturinha aí. Tem casa que tem jeito ainda, né, de dar uma reformada. Mas tem lugar, irmãos, que não adianta. Para você construir uma coisa boa, uma coisa bonita, você vai ter que derrubar. Nós compramos uma casa ali na 6 e foi assim também, né? Teve alguns cômodos ali da casa que ainda deu para dar uma reformada e tudo, mas teve parede, irmãos, que só foi derrubando mesmo. Não adiantava remendar, não adiantava nada. Tinha que derrubar para construir de novo. Tem coisas que ainda nós vamos conseguir consertar alguma coisa, mas tem coisas, irmãos, que não tem jeito, vai ter que ser derrubado mesmo. E eu quero trazer até mesmo para relacionamentos. Tem relacionamentos nas nossas vidas que são relacionamentos tóxicos, que não vai nos fazer bem, que não vai nos levar para um lugar bom. Então esses relacionamentos, essas construções de relacionamentos vão ter que ser derrubadas em alguns momentos. Eu mesmo, para renunciar ao Senhor e começar a fazer a obra, teve muitas amizades, irmãos, que eu tive que desfazer da minha vida. Não é que eu passei a odiar a pessoa, não, graças a Deus não odeio ninguém. Mas não poderia ter mais aquelas mesmas amizades, porque senão ia chegar um momento que a minha casa ia cair. Ia chegar um momento que a minha casa ia desmoronar. Então tem muitas construções que nós fazemos que tem que ser derrubadas. O problema é que às vezes as pessoas constroem algo que está errado, algo que não está certo, e no lugar de derrubar isso, a pessoa continua insistindo nessa construção que foi errada. Às vezes a pessoa quer morar nessa construção que está errada, irmãos, que não vai levar para lugar nenhum. Minha esposa tem uma frase que ela diz assim, ó, tem negócio que não vai nem para frente nem para trás. Fala, William, esse negócio aí não vai nem para frente nem para trás. Isso aí não é de Deus, não. Uma coisa que não vai nem para frente nem para trás, eu não quero para mim, não. E é verdade, irmãos. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida ali que não vai nem para frente nem para trás. Não deslancha, não muda. Por quê? Construiu algo errado, está habitando dentro dessa construção errada. E Deus está falando, é hora de derrubar isso aí. Construir algo novo na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor tudo se faz novo. Eu construí muitas amizades erradas. Se eu continuasse vivendo essas amizades erradas no mundão, será que eu estaria aqui? Com certeza não, né? Já teria sido ali, irmãos, influenciado para coisas ruins dessa vida. Então há tempo de derrubar e tempo de construir. Estamos construindo coisas novas na presença do Senhor. Aqui no versículo 4 diz, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eu não sei se você está no tempo de chorar ainda, não sei da sua vida, né, no particular. Eu não sei se você está passando pela fase do choro. Mas depois da fase do choro vem a alegria. A Bíblia mesmo não diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Agora, é ou não é verdade que tem choro que parece que nunca vai acabar, irmãos? Tem sofrimento que a gente passa assim que a gente pensa, meu Deus, vai acabar isso não? Eu já passei por isso. Já passei por fase da minha vida que eu pensei, pronto, agora acabou tudo. Agora destruiu tudo, agora não tem mais jeito, não sei, eu não vou conseguir prosseguir, agora eu não vou ter mais força. Irmãos, parecia que não ia acabar essa fase ruim. Mas graças a Deus, Deus ele é fiel. Se ele fala que o choro vai passar e a alegria vai chegar nas nossas vidas, é porque vai chegar. É igual quando o tempo está ruim, quando o tempo está chuvoso, quando tem aquela tempestade, irmãos, quando começa o período de chuvas. As primeiras chuvas, vem aquelas nuvens pesadíssimas. Chega, fica mais escuro o tempo, né? Começa a relampear, a trovejar, e fica aquela tempestade, você olha assim, meu Deus do céu,
Acho que vai chover a noite todinha. Acho que essa chuva vai durar muito. Aí chove, irmãos, dá aqueles trovão, aqueles relâmpagos, aquele vento. Mas depois, quando você vê, vai passando a chuva, as nuvens vão se dissipando, o vento vai parando. Quando vê que não, nasce aquele sol bonito, né? Surge aquele sol lindo, maravilhoso. Quando vê que não, já está fazendo sol de novo. Você pensa, meu Deus, eu pensei que o tempo ia ficar feio. Pensei que ia chover o tempo todo, agora já está o sol raiando de novo. Irmãos, o sol, ele sempre vai voltar a raiar nas nossas vidas. E Jesus, ele é o sol da justiça. Ele sempre vai raiar nas nossas vidas. Não tem noites traiçoeiras também? Tem até um louvor que diz isso. Noites traiçoeiras. Ainda se vier, noites traiçoeiras. Tem noites também, irmãos, que você sofre, que você chora, que você geme. E você pensa, meu Deus do céu, eu não vou suportar essa tristeza. Eu vou desanimar com essa dor. Mas aí, o sol nasce. Aí você sai, você levanta, você toma um banho, você sai para trabalhar, você sai para esfriar a sua cabeça, quando vê que não, você já superou aquele problema. Você passou já pelaquela dificuldade. Por quê? Sempre depois da noite, o sol volta a raiar de novo nas nossas vidas, volta a surgir. Teve uma vez que eu estava lá no monte lá, e eu fui para o monte tão cedo que ainda estava escuro. Estava tão escuro que eu estava andando assim no caminho, né, orando, e eu não estava conseguindo nem enxergar o caminho direito. Falei, meu Deus do céu, na escuridão é difícil enxergar o caminho. Mas aí, irmãos, eu contemplei o sol nascendo. Contemplei o sol nascendo, aquela coisa mais linda, até tirei foto. Comecei a sentir uma alegria, a presença de Deus. E aí o caminho já começou a ficar claro na minha vida. Aí eu comecei a pensar, com Deus também é assim. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento de trevas, momento de escuridão, que a gente nem consegue enxergar o caminho direito. Mas quando o sol começa a surgir nas nossas vidas, até o nosso caminho fica mais claro de novo, irmãos. E aí nós não corremos mais risco de tropeçar, de sair do caminho. Não, porque o sol da justiça, ele sempre nasce nas nossas vidas. Aqui também continua dizendo aqui, ó. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Como eu falei, muitas vezes nós atiramos muitas pedras. Às vezes, irmãos, nós julgamos as pessoas. Às vezes nós falamos mal das pessoas. Às vezes nós atiramos pedras, assim como aquele pessoal que viu ali aquela mulher adúltera. E a primeira reação que aquele povo teve foi de quê? Querer apedrejar aquela mulher adúltera. Eles quiseram o quê? Julgar, apedrejar, condenar. Mas o que Jesus falou para eles? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí no lugar daquele povo atirar pedra, o que eles fizeram? Recolheram as pedras. Muitas vezes nós nos metemos em muitas brigas, muitas contendas, muitas confusões. Aí nós lançamos muitas vezes palavras que não é para lançar. Aí Deus está falando, há tempo de atirar pedra, mas há tempo de recolher as pedras também. Deus está falando que nós estamos na fase de recolher as pedras. Não julgar, não condenar, não falar aquilo que a gente não sabe, não fofocar, não ficar mentindo das pessoas, não ficar difamando as pessoas. Deus está falando que nós chegamos no momento de recolher as pedras. Aqui também diz, há tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Aí, irmãos, vou falar uma coisa. Essa parte aqui é uma parte também que nós precisamos muito desse ensinamento. Quantas vezes você não passa muito tempo ali tentando ajudar uma vida, tentando ajudar uma pessoa, você faz tudo aquilo que está ao seu alcance. Mas às vezes, mesmo assim, a pessoa ainda não quer ajuda, né? Não quer ser ajudada. Às vezes não quer mudar de vida. Então a Bíblia está falando, há tempo de abraçar. Tem um tempo que você vai chegar, vai abraçar. Mas há tempo também de você se afastar-se de abraçar. Eu estou lendo aqui na minha versão, mas eu sei que na versão dos irmãos também deve ter escrito assim, né? Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Porque aqui na minha está escrito, há tempo de desistir. Esse desistir não está falando de você desistir da pessoa, não. Está falando que vai chegar um tempo, quando você fizer de tudo, você vai entregar nas mãos do Senhor. Vai chegar um tempo que você vai falar, Senhor, eu já fiz aquilo que estava ao meu alcance. Agora essa vida está nas suas mãos. Eu creio que todos nós já tivemos experiência assim. Eu tive experiência assim, de tentar ajudar, querer ajudar, mas aí eu percebi que a vida não quer ser ajudada, que a vida não quer mudar. Aí é a hora que eu penso assim, Senhor, já abracei. Agora eu vou me afastar de abraçar e no lugar de abraçar eu vou para o joelho. Não vou desistir da pessoa, só que eu vou para o joelho e entregar nas mãos do Senhor.
Tem muitas mães também que faz isso. As mães nunca desistem do filho. Mas tem hora que a mãe perde as forças, não consegue mais agir com as suas próprias forças. E a mãe fala: Senhor, o meu filho está nas suas mãos. Foi o Senhor que me deu, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. Então o meu filho está nas suas mãos. Já vi mãe fazendo isso, irmãos. Porque tem hora que realmente, até Jesus, quando ia ajudar as pessoas, curar as pessoas, Jesus ele perguntava: queres ser curado? Jesus, muitas vezes, a gente podia não entender, né, antes. Jesus, quando olhava para o cego, Jesus perguntava para o cego: você quer enxergar? Você quer realmente enxergar? Você quer ser curado? Quando nós estamos no mundo, nós somos cegos espirituais. Aí Jesus olha para nós e fala: você realmente quer voltar a ver? Quer enxergar? Aí ele espera o quê? A nossa reação, se nós realmente queremos. Porque às vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero uma cura, eu quero uma libertação, eu quero a bênção do Senhor. Mas muitas vezes nós falamos que queremos só com a nossa boca, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Às vezes não queremos buscar o Senhor, a presença do Senhor. Para ser curado, irmãos, tem muitas vidas aí que estão com a mente totalmente perturbada. As emoções em frangalhos, os sentimentos acabados. Pessoas que estão aí com depressão, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão aí magoadas com alguma coisa, chateadas, tristes, com o coração ali trancado com alguma situação. Aí Jesus chega para essa pessoa e pergunta: você quer ser curada? Não adianta só a pessoa falar quero. Além de falar quero, a pessoa tem que ter também uma atitude de querer realmente a mudança e buscar a mudança. Não só querer da boca para fora, mas buscar a mudança. Sabe por que muitas vidas ainda não foram curadas? Porque não estão buscando a cura no Senhor. A cura em Jesus, irmãos. Então aqui também continua dizendo: há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Olha só, há tempo de guardar, mas há tempo de jogar fora também. Tem hora que nós guardamos coisas ruins. É ou não é nas nossas vidas? Tem coisas que nós guardamos que não vai fazer bem para nós. E aqui eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas dentro do nosso coração. Muitas vezes nós guardamos sentimentos dentro dos nossos corações que não vai nos fazer bem. Então Deus fala: há tempo de guardar, mas há tempo de jogar fora também, irmãos. Temos que fazer uma limpeza de dentro para fora em todos nós. Às vezes nós guardamos um relacionamento que não vai nos fazer bem. Às vezes nós guardamos ali um sentimento que não vai nos fazer bem. Às vezes nós guardamos ali uma atitude que não vai nos fazer bem. Às vezes nós guardamos até um pecado ali, irmãos, que vai nos matar lá na frente. Então Jesus está falando: há tempo sim de guardar, mas há tempo de jogar fora. O nosso tempo de guardar coisas ruins já passou. Agora é tempo de jogar todas as coisas ruins fora. Quero trazer para o nosso pensamento também. Nossa irmã Marcela foi usada aqui. A Bíblia fala, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Quão grandes trevas serão? Ou seja, como ela bem trouxe aqui, se a gente olhar só para as coisas ruins da vida, nossa vida vai ser uma tristeza. Mas se a gente desviar os nossos olhos das coisas ruins e focar o nosso olhar nas coisas boas, os nossos olhos vão ser bons. E nós vamos ter forças para suportar tudo isso. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira. Se você ficar olhando para essa dificuldade, você vai perder as forças. Então olhe para as promessas de Jesus. Olha para o que Jesus fala, irmãos. Que Jesus, ele pode mudar as nossas vidas. É isso que nos dá forças. Olha só na igreja, irmãos. Na igreja nós estamos cuidando da obra, né, há algum tempo. E muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos dificuldades na igreja também. Então, eu já passei muitas vezes olhando para a dificuldade, olhando para as coisas ali que muitas vezes até nos entristece. E quando eu olho para essas coisas, eu confesso que eu fico mais desanimado. Só que cada vez mais eu venho aprendendo não olhar para as coisas ruins, mas olhar para as coisas boas que Deus faz. Eu olho, poxa, Deus me deu uma família, Deus me deu um teto para morar, né? Deus me deu filhos maravilhosos, Deus me deu irmãos abençoados, Deus deu um ministério para cuidar, deu um emprego, me dá saúde. Para que nós vamos ficar focando em coisas ruins? Porque o problema muitas vezes pode ser até um problema sério, mas se você olhar bem, você tem muitos motivos para agradecer também a Deus. Às vezes nós focamos tanto naquilo que nós não temos e esquecemos de agradecer aquilo que nós temos no Senhor. Até as coisas mais simples da nossa vida,
nós podemos nos alegrar muito, irmãos. Até as coisas mais simples. Nossa irmã Roberta, né, tem o filho dela. Com certeza ela se alegra muito no filho dela. Talvez ela pense assim, tem muitas coisas que eu poderia ter na minha vida e eu não tenho. Só que se ela olhar bem, ela tem a coisa mais importante que Deus poderia dar para ela, que é o filho dela. Não é verdade? Agora, se a gente olhar para aquilo que a gente não tem. Às vezes eu vejo as postagens da irmã, né? A irmã colocando a menininha, eu acho a coisa mais linda. Quando a irmã coloca a menininha, quando a irmã Ingrid coloca a menininha, eu acho bonito demais, irmãos. Os menininhos assim, eu acho bonito demais ver, né? Porque é engraçadinho ver eles começando a dar os primeiros passos, falando. Irmãos, todo o dinheiro no mundo, você pode ter todo o dinheiro no mundo, toda a riqueza no mundo, irmãos. Mas todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo não pode comprar o sorriso de uma criança. E às vezes você olha assim, ó, o sorriso de uma criança parece ser uma coisa tão simples. É uma coisa, parece ser tão simples, irmãos. Mas é uma coisa que pode nos trazer a maior alegria do mundo. Meus filhos, eu lembro quando minha filha era bebezinha, quando meu filho era bebezinho também. As primeiras palavras, as primeiras caminhadas. Até quando aprontava assim, irmãos, a gente achava bonitinho, né, irmãos? Então, a gente se lembra dessas coisas, coisas que parecem simples, mas são coisas tão maravilhosas de se viver. Quando você sai de manhã, que você vê aquele sol, você toma ali 10 minutos de sol, irmãos, parece que suas energias já revigoram. Mas às vezes nós preferimos o quê? Estar focado no problema, focado na dívida, focado naquilo que nós não temos, focados muitas vezes naquilo que a gente queria ter. E a paz e a felicidade estão na simplicidade. O salmista também entendeu isso no Salmo 131. Ele falou, eu não almejo coisas maravilhosas demais para mim, coisas grandiosas demais para mim, eu não almejo isso. Eu fiz a minha alma descansar no Senhor. Como uma criança que é amamentada e fica calminha, assim também eu fiz a minha alma descansar no Senhor. É isso, irmãos, focar naquilo que Deus faz nas nossas vidas é que vai nos trazer alegria. Aqui também fala que há tempo de rasgar e tempo de costurar. Muitas vezes nós rasgamos alguns relacionamentos que não era para ter sido rasgado. Às vezes nós estamos sem falar com alguém. Às vezes nós estamos sem visitar alguém que era para a gente estar ali visitando. Às vezes nós rasgamos relacionamentos que não era para rasgar. Aí Deus fala, há tempo ainda de costurar. Pode ser que nós estejamos assim com alguém da nossa família, algum parente nosso, ou algum irmão, ou algum amigo. Deus está falando nessa noite. Há tempo de voltar a costurar esse relacionamento também. Chegar, pedir desculpa, pedir perdão, aceitar o perdão também, irmãos. Tudo tem o tempo certo para nossas vidas. E pode ser que hoje Deus esteja falando que chegou esse tempo também nas nossas vidas. Aqui diz também, ó, há tempo de calar e tempo de falar. O problema é que às vezes nós entendemos errado. Às vezes a hora de calar, a gente resolve falar. E às vezes a hora que é para falar, a gente resolve ficar calado. Porque, irmãos, tem hora que é para falar também, né? Tem hora que Deus nos dá autoridade para a gente falar também. Às vezes Deus nos dá alguma palavra assim mais dura na igreja, né? Às vezes Deus dá uma palavra assim de correção na igreja. E eu confesso que palavra de correção não é fácil nem de ouvir e nem de falar. Você acha que é fácil muitas vezes chegar aqui e ter que dar uma cajadada, irmãos, que Deus manda, né? Dar uma cajadada muitas vezes. Não é fácil não. Porque às vezes quando a gente está na autoridade do Senhor e a gente lança uma palavra de correção, uma palavra mais dura, muitas vezes nós ficamos preocupados com o resultado, né? Meu Deus, será que a pessoa vai receber bem? Será que a pessoa vai entender? Ou a pessoa vai ficar com raiva? Ou a pessoa vai ficar assim ou assado? Só que sabe o que o Senhor nos ensina? Que nós não temos que nos preocupar com o resultado. Se veio de Deus é que vai fazer aquilo produzir frutos, irmãos. Se veio de Deus, porque quando vem de nós, realmente não vai trazer coisas boas. Mas se vem de Deus, até a correção de Deus, irmãos, traz coisas boas para as nossas vidas. Domingo nós tivemos uma experiência assim, né? Domingo nós trouxemos aqui uma palavra que Deus nos deu, que Deus estava falando desde o começo do culto, e ali depois minha esposa dando testemunho que depois produziu frutos. Teve pessoas que ouviram, entenderam o que Deus estava falando e receberam bem. Então, irmãos, há tempo de calar, mas há tempo de falar também. Nós só não podemos falar na hora errada. A hora de calar é hora de calar. A hora de falar é a hora que Deus vai te dar autoridade para isso. Versículo 8 finalmente diz assim: há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em
paz. Olha, a Bíblia nos ensina que nós não temos que guardar ódio de ninguém, né? Odiar ninguém. A única coisa que nós temos que odiar é aquilo que Deus odeia. Porque nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Esse é o temor do Senhor. E o que é que Deus odeia? Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador. Deus odeia o pecado. Se Deus odeia o pecado, nós também temos que odiar o pecado e amar as pessoas, irmãos. Há tempo de amar e tempo de odiar. Nós estamos no tempo só de odiar as coisas ruins, as coisas más, amar as vidas, irmãos. E aqui finalmente diz, há tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sabe qual é a nossa maior luta? A nossa maior luta é contra o nosso homem interior. A nossa maior luta é na nossa mente, irmãos. E olha que eu sou uma pessoa que quando eu entreguei minha vida para Jesus, começou uma batalha muito grande na minha mente. Porque na verdade eu já enfrentava essa batalha quando eu estava no mundão. Quando eu estava no mundão, eu sempre fui uma pessoa assim, sistemática. Eu era uma pessoa muito observadora. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me apeguei muito às pessoas, sempre. Mesmo antes de servir ao Senhor, eu era uma pessoa assim que eu tinha facilidade de me apegar com as pessoas. Eu sempre fui muito de família, sempre fui muito apegado com minha família. Me apegava nas amizades também. Eu sou uma pessoa assim que, devido ao meu gênio, né, o temperamento e tudo, nós já até ensinamos aqui sobre os 5 temperamentos, né, os temperamentos que são diferentes. Eu entendo que eu tenho um temperamento um pouco fleumático, né, irmãos também, que fleumáticos são pessoas que são mais sentimentais. Então o que acontece? Eu, quando estava no mundão também, eu meditava muito, eu pensava muito, e às vezes, quando eu sofria alguma coisa de ruim na minha vida, sabe o que eu fazia? Eu ficava pensando muito naquilo. Muitas vezes eu ficava martelando aquilo da minha mente. E aí, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu percebi que a maior batalha da minha vida era a batalha que eu tinha dentro da minha própria mente. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu comecei a estudar sobre a mente. Eu gosto muito de estudar. Biblicamente falando, comecei a estudar o que a Bíblia fala sobre a mente, e a Bíblia ensina muito sobre a nossa mente, muito. Quando a Bíblia fala assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Coração na Bíblia é a mesma coisa que mente. Quando você vê coração na Bíblia, é o homem interior. Pode ter certeza que é a mesma coisa que mente. Então a Bíblia fala, de tudo que você deve guardar, guarde a sua mente, porque dela depende toda a sua vida. Então, quando eu estava no mundão, eu tinha essas coisas, essa batalha interior, e aí na presença de Deus comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros sobre isso, até psicólogos cristãos também, que ensinam muito sobre isso também, comecei a ler sobre isso, irmãos. E aí eu comecei a identificar que eu tinha que vencer essa batalha, que era a batalha que era travada na minha mente. E minha esposa sabe, tinha muita coisa que me fazia sofrer, tinha muita coisa que me fazia ficar preocupado, tinha muita coisa que me fazia perder noites de sono. Irmãos, para a honra e para a glória do Senhor. É claro que tem muita coisa ainda para Deus trabalhar, mas irmãos, eu venho vencendo essa batalha no Senhor. Hoje em dia, coisas que antes me abalavam muito, hoje em dia já não está abalando tanto. Tem coisas que nem me abalam mais. Tem coisas que eu aprendi a deixar nas mãos do Senhor. Tem coisas que eu aprendi a confiar no Senhor. Então a Bíblia fala, há tempo de lutar, mas há tempo também de viver em paz. A fase que eu estou vivendo na minha vida é a fase que eu estou escolhendo viver em paz. Tem hora que eu me preocupo ainda, tem hora que ainda tem coisa que me entristece, sim, nós somos seres humanos. Mas irmãos, eu venho aprendendo cada vez mais viver em paz. Já me meti em contenda com irmãos também da igreja. Já me meti em contendas, né, irmãos? Aquelas brigas que muitas vezes tem. Bate-boca desnecessário. Hoje em dia, eu tenho aprendido a evitar tudo isso. Hoje em dia, eu tenho aprendido, irmãos, a ir não de encontro à aparência do mal, mas me desviar da aparência do mal. Então, hoje em dia, a minha mente está mais em paz. O meu espírito está mais em paz. Eu não sei se você está vivendo essa fase de lutar também. Mas saiba de uma coisa, Deus vai te dar sabedoria também para você viver em paz. Tem um ditado que diz assim, ó, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão.
Porque quando nós queremos ter razão, a gente não se cala nem um minuto, né? A gente fala e fala e fala e fala e fala. E às vezes não adianta nada. Então muitas vezes você vai calar. Se a pessoa quer ser cheia da razão, deixa ela ser cheia da razão. Você tem que ter paz na sua vida. Se a pessoa chega para te afrontar, se a pessoa chega para te confrontar com maldade, deixa a pessoa. Deus vai tratar essa pessoa. Você tem que ter paz no seu coração. Se alguém falou mal de você, pastor, eu ouvi uma palavra que eu fiquei muito triste, machucou meu coração. Quem tem um problema não é você, quem tem um problema é a pessoa que falou isso. Você tem que ter paz no seu coração. Cuidar da mente, cuidar do espírito e ter certeza de uma coisa: há tempo para todas as coisas. As fases ruins das nossas vidas já ficaram para trás. Hoje em dia ainda nós vamos ter lutas, mas na presença do Senhor, irmãos, há alegria perpetuamente. Na presença do Senhor, irmãos, as coisas vão tudo melhorando nas nossas vidas. Os caminhos vão sendo abertos nas nossas vidas. Nosso coração vai se acalmando na presença do Senhor e pode ter certezas, coisas boas ainda estão por vir, coisas boas ainda vão acontecer na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Essa foi a palavra. Os irmãos que creem aplaudam o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Pedro já pode encerrar aí, em nome de Jesus Cristo. Então nós já vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus.